A viatura encostou devagar no acostamento. Luz vermelha girando. Sirene desligada. Documento. O homem simples desceu o vidro com calma. Camisa básica. Rosto sereno. Carro antigo. Bem cuidado. Entregou os documentos sem dizer uma palavra. O policial olhou rápido. Depois olhou de novo. E sorriu de canto. Sabe por que eu te parei? Não, senhor, respondeu o homem educado. O policial apontou para o painel. Farol apagado. O homem franziu levemente a testa. Eu conferi antes de sair. O policial deu de ombros. Pois é, às vezes dá problema. Ele se inclinou um pouco mais perto da janela, baixando a voz. Agora, isso aqui pode virar multa. Pontos na carteira. Dor de cabeça. Fez uma pausa calculada. Ou pode ser resolvido aqui mesmo. O homem simples olhou para ele com atenção. Não havia medo. Havia curiosidade. Resolvido como? O policial sorriu. Você entende. Ele bateu com os dedos no próprio bolso. Discretamente. Um valor simbólico. Todo mundo sai ganhando. A rua estava vazia. Nenhuma câmera aparente. Situação perfeita para o abuso. O homem simples respirou fundo. E se eu não quiser? O sorriso do policial sumiu por um segundo e voltou mais duro. Aí a gente complica. O que o policial não fazia ideia é que aquele homem simples não era qualquer um, que aquela conversa estava sendo anotada mentalmente, palavra por palavra. Porque por trás da aparência comum estava alguém que dedicou a vida inteira a julgar exatamente aquele tipo de crime. E aquela noite tranquila ia terminar muito diferente do que o policial imaginava. Antes de continuar essa história chocante, já deixa o joinha agora, isso ajuda muito o canal e garante que a gente siga juntos até o final dessa história emocionante, tensa e cheia de reviravoltas. O policial apoiou o braço na porta do carro, confiante demais para alguém que deveria servir à lei. Olhou em volta rapidamente. Nenhuma viatura, nenhum pedestre. Olha, amigo, disse em tom baixo, não precisa complicar. O homem simples manteve as mãos no volante. Calmo, atento. Quanto seria esse valor simbólico? O policial sorriu, satisfeito. Achou que tinha fisgado. Depende, mas com R$100 a gente resolve agora. O homem simples inclinou levemente a cabeça. E isso some do sistema? O policial deu uma risada curta. Sistema? Que sistema? Ele se aproximou mais da janela. Aqui quem decide sou eu. A frase caiu pesada no ar. O homem simples respirou fundo. Então o senhor está me pedindo dinheiro para não aplicar a lei? O policial franziu a testa. Você gosta de fazer pergunta demais. Endireitou o corpo, mudando o tom. Última chance. Ou resolve agora, ou vai ter multa, reboque, dor de cabeça. O homem simples olhou diretamente nos olhos dele pela primeira vez. O olhar não era de desafio, era de avaliação. O senhor faz isso sempre? O policial perdeu a paciência. Isso não é da sua conta? É sim, respondeu o homem com voz baixa e firme. Porque agora virou um crime. O policial riu alto. Crime é achar que alguém vai acreditar em você. Ele se afastou um passo. Então? O homem simples levou a mão ao bolso interno da camisa. Não para pegar dinheiro, mas algo que faria aquela conversa mudar de direção muito rápido. O homem simples tirou a mão do bolso, mas não mostrou nada ainda. Olhou para o policial com calma excessiva, daquelas que incomodam. Antes de qualquer coisa, disse ele, o senhor pode repetir o que acabou de me oferecer? O policial franziu o senho. Você está brincando comigo? Não, respondeu o homem. Só quero entender bem. O policial suspirou impaciente. R$100 agora. E você segue viagem. O homem simples assentiu lentamente. Perfeito. O policial estendeu a mão confiante. Então vamos acabar logo com isso. Foi nesse momento que o homem simples apertou discretamente um botão dentro do bolso. Um clique quase imperceptível. O policial não percebeu, mas aquela conversa acabava de ganhar registro. O senhor tem noção do que está fazendo? Perguntou o homem simples, agora com a voz ainda mais controlada. Tenho,
respondeu o policial. E você também vai ter se não colaborar. O homem simples sorriu de leve. Não de ironia, de certeza. Tem razão. Eu vou ter. O policial sentiu um arrepio estranho. Algo não estava certo. Você trabalha com o quê? Perguntou, tentando recuperar controle. Com decisões, respondeu o homem. Decisões que mudam vidas. O silêncio ficou pesado, e naquele instante o policial entendeu tarde demais. Aquela não era uma abordagem comum, era uma armadilha moral, e ele tinha acabado de cair nela sozinho. O policial percebeu que tinha falado demais. Endireitou a postura, mudou o tom. Chega, disse seco. Desce do carro. O homem simples não se moveu. Por quê? Porque eu mandei. Silêncio. O homem simples manteve as mãos visíveis no volante. O senhor já me acusou de uma infração inexistente. Agora está me coagindo. O policial riu nervoso. Você acha que alguém vai acreditar nisso? Não preciso que acreditem, respondeu o homem. Só que escutem. O policial franziu a testa. Escutem o quê? O homem simples finalmente tirou do bolso o pequeno objeto, um gravador discreto, luz vermelha acesa. Tudo. O sorriso do policial desapareceu na hora. Desliga isso agora. Não. O policial deu um passo para trás, tentando parecer calmo. Você não pode gravar um agente. Posso, respondeu o homem. Quando estou sendo vítima de um crime. O ar ficou pesado. Última chance, rosnou o policial. Você não sabe com quem está mexendo. O homem simples respirou fundo. Sei, fez uma pausa curta. E o senhor também vai saber. O policial sentiu algo raro. Medo. Porque pela primeira vez naquela noite, a autoridade não estava mais do lado dele. O policial tentou recuperar o controle à força. Endireitou o colete. Apertou o rádio na cintura. Você está se complicando, disse com a voz mais dura. Vou te levar para a delegacia. O homem simples assentiu calmamente. Pode levar. A resposta pegou o policial desprevenido. O quê? Pode me levar, repetiu. Inclusive eu agradeço. O policial franziu a testa. Você está achando que isso é brincadeira? Não, respondeu o homem. Estou achando que finalmente vamos acelerar o processo. O policial abriu a porta da viatura com força. Desce do carro, agora. O homem simples desligou o motor, saiu devagar e ficou de pé à beira da estrada, sem resistência, sem medo. Documento. Ele tirou a carteira do bolso, abriu com calma, entregou. O policial olhou de novo e travou. O nome, o cargo, o brasão discreto. O mundo ficou silencioso por um segundo inteiro. Isso é falso, gaguejou. O homem simples levantou o olhar. Não, é público. O policial sentiu o chão sumir. O senhor é juiz, completou o homem. E sim, sou milionário. O rádio do policial chiou, um chamado da central. Ele não respondeu, porque naquele instante entendeu algo que não dava mais para desfazer. Ele não tinha tentado subornar um cidadão comum. Tinha cometido um crime diante de quem julga crimes como aquele todos os dias. E a estrada vazia, que parecia aliada minutos antes, agora parecia um corredor sem saída. O policial ficou imóvel por alguns segundos, a carteira ainda aberta na mão. O rosto pálido. Eu não sabia. O juiz guardou os documentos com calma. Não precisava saber. A lei não muda conforme quem está do outro lado. O policial tentou se recompor. Podemos esquecer isso, disse rápido. Foi um mal-entendido. O juiz inclinou levemente a cabeça. Não, foi uma proposta de suborno. O rádio chiou novamente. Viatura 312, situação? O policial engoliu seco. Tudo sob controle, respondeu forçando firmeza. O juiz deu um passo à frente. Informe a central. Agora! Não é necessário. É obrigatório. O silêncio pesou. Se o senhor não informar, continuou o juiz, eu informo. O policial passou a mão pelo rosto. Suor frio. Central, disse no rádio. Preciso de apoio no quilômetro 18. A resposta veio imediata. Apoio a caminho.
O policial fechou os olhos por um segundo. A farda que antes dava poder, agora parecia pesada demais para sustentar. O som distante de outra viatura começou a cortar o silêncio da estrada. Não era sirene alta, era presença. O policial respirava rápido agora. Olhava para o juiz, depois para a estrada, depois para o relógio. Isso não precisa acabar assim, disse em tom baixo. Eu tenho família. O juiz manteve a postura serena. Todos têm. É exatamente por isso que a lei existe. O policial tentou uma última cartada. O senhor sabe como funciona. Um erro não define uma carreira. O juiz assentiu lentamente. Concordo, mas a repetição define. A viatura de apoio estacionou atrás, levantando poeira. Outro policial desceu atento, avaliando a cena. O que está acontecendo aqui? Antes que o policial corrupto falasse, o juiz respondeu: tentativa de suborno, coação e abuso de autoridade. O colega franziu o senho. Procede? O policial baixou o olhar. Não respondeu. O juiz estendeu o gravador. Está tudo aqui. O silêncio foi a confissão mais alta possível. O policial de apoio respirou fundo. Algema. O som metálico ecoou pela estrada vazia. O homem que minutos antes se sentia acima da lei, agora sentia o peso dela nos pulsos, e o juiz observava sem prazer, sem raiva, apenas com a certeza de que ninguém está acima da própria escolha. As algemas fecharam com um clique seco. O policial corrupto não resistiu, não discutiu. O olhar dele evitava todos, principalmente o do juiz. Você tem o direito de permanecer em silêncio, disse o policial de apoio profissional. Ironia pura. O homem simples, agora claramente juiz, observava a cena com distância emocional. Não havia triunfo, havia responsabilidade. Encaminhem tudo para a corregedoria, disse ele, e anexem o áudio. O policial de apoio assentiu imediatamente. Sim, doutor. A palavra caiu como um peso final. O policial algemado fechou os olhos por um segundo. Não era a prisão que doía mais. Era ser desmascarado por alguém que ele tentou humilhar e extorquir. Enquanto o colocavam na viatura, ele murmurou: eu não sabia. O juiz respondeu sem se aproximar: nunca soube. Esse sempre foi o problema. A estrada voltou a ficar silenciosa, mas agora limpa, porque quando a corrupção cai, não cai sozinha. Ela expõe tudo ao redor. A viatura partiu, levando o policial algemado. Sem sirene, sem pressa. O juiz ficou à beira da estrada por alguns segundos, respirando fundo. A noite parecia mais silenciosa agora. O policial de apoio se aproximou. Desculpe pelo que o senhor passou. O juiz assentiu. Não foi comigo. Foi com a lei. Ele entrou no carro simples, ligou o motor, mas não seguiu viagem imediatamente. Pegou o celular e fez uma ligação curta. Encaminhe o material para a corregedoria. Quero acompanhamento completo. Entendido. Horas depois, na delegacia, o caso já era comentado em voz baixa. Não por fofoca, mas por alerta. Tentou subornar um juiz. No meio da estrada. O áudio circulava entre os responsáveis. Claro, inegável. O policial corrupto, agora sentado sozinho, encarava o chão. Cada palavra dita voltava como um eco cruel. E ali ele entendeu algo tarde demais. Não foi o juiz que armou a queda. Foi a própria corrupção, repetida tantas vezes, até encontrar quem não se curvasse. Na manhã seguinte, o caso já não era mais apenas um registro interno. A corregedoria abriu investigação formal. O áudio estava lá, claro, irrefutável. O policial corrupto foi afastado imediatamente, arma recolhida, farda suspensa. Na sala fria da delegacia, ele ouviu palavras que nunca tinha imaginado escutar. O senhor vai responder criminalmente. Do outro lado da cidade, o juiz chegava ao fórum, sem escolta, sem alarde. Vestia o mesmo terno simples de sempre. Cumprimentou servidores, entrou na sala e sentou-se à mesa. Na pauta daquele dia, casos de corrupção, abuso de autoridade, extorsão. A ironia não passou despercebida por ninguém. Durante uma pausa, um assessor comentou em voz baixa: soube do que aconteceu ontem.
O juiz assentiu. Acontece todos os dias, mas nem sempre com alguém que reage. O juiz respondeu firme. A lei só funciona quando alguém decide não negociar com o erro. Enquanto isso, o policial corrupto assinava depoimentos. Tentava explicar, minimizar, justificar, mas não havia justificativa para o que foi dito com clareza. E ali, finalmente, ele entendeu. O problema nunca foi ter encontrado um juiz, foi ter acreditado que ninguém jamais enfrentaria o sistema sujo que ele alimentava. A cela era pequena, luz fria, banco duro. O policial corrupto sentou-se com os cotovelos apoiados nos joelhos, encarando o nada, nenhum rádio, nenhuma viatura, nenhuma farda, só ele, e as próprias palavras ecoando na cabeça. Um valor simbólico. Todo mundo sai ganhando. Aqui quem decide sou eu. Nada disso soava poderoso agora. Soava ridículo. Do outro lado da cidade, o juiz caminhava pelo corredor do fórum. Passos firmes, rosto sereno. Ninguém aplaudia, ninguém apontava. E era exatamente assim que deveria ser. Um servidor se aproximou. O senhor poderia ter resolvido isso em silêncio. O juiz parou por um instante. É por isso que não resolvi. Na cela, o policial entendeu algo tarde demais. O verdadeiro poder não é impor medo. É sustentar a lei mesmo quando seria mais fácil negociar. E aquele silêncio pesado, sem aplausos nem desculpas, era a sentença mais dura que ele já tinha enfrentado. Dias depois, a estrada parecia a mesma. Asfalto escuro, placas silenciosas, nenhuma lembrança visível do que aconteceu. Mas para quem viveu aquela noite, nada era igual. O policial corrupto perdeu a farda, o cargo, a falsa sensação de poder, não porque encontrou um juiz, mas porque encontrou alguém que não aceitou negociar com o erro. O juiz seguiu a vida como sempre fez, sem manchetes, sem discurso, apenas com a consciência tranquila de ter feito o que precisava ser feito. Em uma conversa simples, alguém perguntou: valeu a pena? Ele respondeu sem hesitar: sempre vale quando a lei é respeitada. Porque no fim, a maior lição daquela noite não foi sobre dinheiro, cargo ou autoridade. Foi esta: quem vive de corrupção sempre acha que está seguro, até o dia em que encontra alguém que não se vende. O verdadeiro poder não está na farda, nem no dinheiro. Está no caráter. Se essa história te fez refletir, não esquece de curtir o vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa história e se inscreve no canal para não perder nenhuma história forte, emocionante e cheia de reviravoltas como essa.